Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. E a Anvisa proibiu recentemente a distribuição e a comercialização de mais de 20 marcas de suplementos de proteínas para atletas. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais, cerca de 4 milhões de brasileiros utilizam suplementos alimentares. No entanto, o excesso de ingestão de suplementos pelos praticantes de atividade física pode trazer alguns problemas para a saúde, entre eles alterações no funcionamento dos rins, principalmente se forem utilizados sem acompanhamento de um médico ou de um especialista. Quem fala mais com a gente agora sobre esse assunto é o fisioterapeuta Leonardo Machado. Tudo bem com você, Leonardo? Bem-vindo à Conexão Futura. Obrigado, Cristiano. É uma honra poder participar aqui novamente com vocês no programa. Muito bem. Eu citei aqui esse número bem grande de brasileiros, né, que declaram aí consumirem esses tipos de produtos. Existe algum tipo de perfil, algum estudo que mostre quem são essas pessoas? De fato, são atletas profissionais, são mais amadores? Quem consome o suplemento alimentar hoje em dia no nosso país, Leonardo? Isso está bem misturado, mas o fato são aquelas pessoas, muitas delas atletas amadores, que buscam encontrar um atalho através de uma suplementação sem indicação própria. As pessoas têm muita facilidade de adquirir esses produtos em qualquer loja de suplementação e normalmente essas pessoas compram deliberadamente e sem ter a devida prescrição. E uma medida que a princípio não demonstra nenhum perigo, uma decisão desse tipo, pode trazer vários malefícios por trás, né? Como, por exemplo, você bem mesmo citou, essa questão do prejuízo da função renal. Isso no caso de a pessoa consumir em excesso, né? Supostamente as pessoas estão comprando esses suplementos, né? Investindo um dinheiro também, é porque esperam algum tipo de resultado. Supostamente, qual é o benefício que você consumir um suplemento alimentar ou alguma dose extra de proteína pode trazer para o corpo? Então, a maior parte dessas pessoas que tendem a adquirir esses produtos, elas visam essencialmente obter um aumento da massa muscular. E muitas delas ficam com a percepção embutida na mente de que quanto maior for o consumo, maior serão os ganhos. E, na verdade, falta aí analisar claramente a questão da atividade física que deve acompanhar. O fato não é julgar puramente se são extremamente danosos ao corpo, e sim a quantidade na qual essas pessoas estão ingerindo e sobre que prescrição. E entender que essas medidas, como geralmente são propostas por esses produtos, são propostas universais, que não levam em consideração a individualidade biológica, né, a individualidade da pessoa que está tomando. Então, é uma coisa que é feita para todos e cada um tem a sua particularidade, realmente. Leonardo, eu tenho um dado aqui da Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais que divulga aí que dentro do mercado de nutrição esportiva, os produtos à base de proteína são os que têm maior volume de venda, em cerca de 65%, né, com jovens entre 15 e 30 anos consumindo. E quando a gente fala em produtos à base de proteína, o mais comum, né, que já é bem popular aí, entre quem frequenta a academia principalmente, é o whey protein, né? Que é essa questão de uma carga adicional de proteína, além do que o queijo, o leite, o iogurte que a gente consome já normalmente, né, dentro da nossa dieta. Tem uma questão importante que você fala aí sobre o excesso do consumo desse tipo de produto. A gente sabe que existe uma capacidade natural do nosso corpo em absorver proteína, né? Então, se você come tanto de queijo, tanto de iogurte, tanto de leite, supostamente já estaria preenchendo essa capacidade natural. Se eu tomar, sei lá, quantas mais gramas de proteína, isso vai sobrecarregar meu organismo? Exato, exato. O que tem que ser levado em consideração, e isso é um dado concreto, quando nós analisamos a alimentação que nós temos hoje, a gente encontra um déficit muito grande, né? As pessoas não são devidamente orientadas do ponto de vista nutricional e simplesmente o nosso próprio alimento, hoje em dia, ele é mais fraco do que aquele consumido anteriormente. Daí a necessidade que as pessoas estão vendo hoje em dia na questão da suplementação. Mas quantas não são as pessoas que estão trocando determinados alimentos, determinadas refeições, apenas pelo uso de suplementos?
como se aquilo ali fosse a grande solução para a pessoa, entre aspas, não precisar mais nem mesmo se alimentar. Então, isso nós vemos com uma certa regularidade, né? As pessoas já, inclusive, apresentando sinais de alterações na esfera renal, justamente por essa troca que as pessoas acabam fazendo. Eu deixo de comer a minha carne, eu deixo de comer o meu ovo para tomar uma dose de suplemento como o whey protein, que você mesmo falou. Então, essa é uma preocupação grande que nós devemos ter, justamente com que essa alimentação não seja trocada. Porque quem se alimenta, né, de uma forma indicada, principalmente por algum tipo de especialista, né, seja um nutrólogo, um nutricionista ou mesmo um médico, que pode receitar aí algum tipo de dieta, se seguir uma dieta regrada, estaria ali cumprindo a necessidade básica do corpo de todos os nutrientes, né? Não só a proteína, como o carboidrato também. Então, nem em todos os casos é necessária a suplementação de um tipo de vitamina ou de nutriente como a proteína, por exemplo? Eu sou muito da defesa, que chamo, de privilegiar essencialmente a alimentação natural. Evitar ao máximo essa suplementação. A grande questão que se envolve e discute é justamente o atalho, né? Para que eu vou ficar comendo vários ovos se eu posso tomar 2 scoopzinhos de um whey protein que vai substituir? Então, muitas vezes, a questão da praticidade e mesmo daquela promessa ali de se ganhar uma massa muscular a partir daquele alimento ali, daquela substituição, é muito atrativo. E a indústria do setor acabou vendo isso como uma possibilidade muito grande. Então, hoje, quanto mais você privilegiar a sua alimentação natural, melhor, né? Nada que uma boa dieta não possa substituir. Lógico, analisando com determinadas ressalvas, determinados suplementos que são realmente eficazes e úteis, porque justamente vão tender a substituir elementos hoje que não estão mais presentes na nossa alimentação. E aí a gente fala mesmo da questão da suplementação vitamínica, que hoje em dia tem cada vez se considerado como uma estratégia cada vez mais consolidada. Mas mesmo assim, se for fazer uma suplementação, é importantíssimo que passe em um especialista para indicar de fato, né, em qual momento do dia, ou para suplementar qual refeição, ou em qual horário, na verdade, com qual frequência, e não sair tomando aí o que aparece hoje em dia, como você mesmo disse, né, em tantas lojas é fácil o acesso, na internet também você consegue acesso a tantos produtos aí, mas é importante ter uma indicação de um profissional que estudou, de fato pesquisou, para saber em qual pessoa vai fazer qual efeito, qual tipo de produto, né? Porque como você falou, o médico, o nutricionista, o nutrólogo, são profissionais que vão saber analisar em detalhes a quantidade e o tipo de suplementação que a pessoa pode vir a ingerir. E não simplesmente essa coisa aleatória. Há hoje uma facilidade muito grande. E qualquer jovem, hoje a gente já vê crianças aí, 14, 13 anos, já começando a tomar suplementos. Isso acaba sendo um grande crime para o corpo, né? Esse corpo vai cada vez ficando mais debilitado e aquilo que o corpo consegue até determinada idade suportar como uma agressão, isso vai ficando registrado, né, nessa esfera física, vindo a ter repercussões mais para frente, por conta de todas essas agressões que foram feitas no corpo naquele momento. Leonardo, a Anvisa proibiu, né, a venda, a comercialização de 20 marcas de suplementos proteicos, na grande parte deles o whey protein. Qual é o risco de você também consumir um produto como esse que a Anvisa pode ter eventualmente aí negado, né, que continue sendo distribuído, mas se a pessoa já comprou, continua tomando, qual o risco ela está colocando à saúde? Isso é um detalhe interessante, que vários desses produtos que são às vezes comercializados aqui no Brasil, eles não são comercializados lá fora. E até então a Anvisa fazia uma verdadeira vista grossa em relação a esses suplementos. E agora a Anvisa começou a se preocupar um pouquinho mais em analisar e fiscalizar aquilo que o produto realmente diz oferecer e os danos que eventualmente podem ocorrer. Então, quando a gente analisa essa função mesmo de fiscalização, nós observamos que há ainda, né, e a gente vê hoje a questão do mercado negro, existem pessoas que vendem facilmente determinados suplementos termogênicos, são aqueles para aumentar o metabolismo do corpo, né, de forma muito
Fácil, é fácil de encontrar. Na internet você consegue achar. E justamente essa facilidade é que vem somando aí para essas possibilidades de danos para esse corpo. E isso vai sendo registrado. São determinadas tensões musculares que vão se instalando no corpo, é um pouquinho a perda da elasticidade desse corpo físico, sobrecarga sobre as articulações, porque quanto mais você desenvolve a força muscular para uma articulação que não está preparada no seu devido tempo para suportar aquela força, os danos ali serão instalados. E essa é uma preocupação que poucas pessoas tendem a se ater. Sem dúvida, você está se expondo, então uma carga aí muito maior, você acha que está muito mais forte, mas a estrutura do corpo não está preparada, como você está dizendo, então pode ter problema tanto de punho, de ombro, de joelho, né? Para colocar aí de forma mais visual mesmo, então tem que se preocupar, tem que ficar ligado, você pode ficar forte para o momento, mas depois lá na frente a conta vai chegar para esses danos no seu corpo, sem falar, como você já mencionou, né, Leonardo, em relação à questão dos danos renais também, que isso é importantíssimo que a gente frise e faça esse alerta por aqui, né? Eu tô com o nosso reloginho me contando aqui que é quase hora de encerrar o nosso bate-papo, então queria só uma dica sua como um profissional da área, quem, enfim, acha que precisa de algum tipo de suplementação, o que deve fazer? É procurar um profissional adequado e que tenha estudado para isso, né? Eu sugiro que faça uma avaliação mesmo de forma integrativa na saúde. E o que quer dizer isso? Que procure um nutricionista, médico ou nutrólogo que possa verificar as verdadeiras carências que existem no corpo e na alimentação dessa pessoa. Que procure, por exemplo, um fisioterapeuta, para que esse fisioterapeuta possa analisar como se encontra a estrutura física daquela pessoa, para que ela possa ter um ganho de massa muscular que seja proporcional à sua estrutura física. Porque haverá, naturalmente, um período de adaptação do corpo diante daquele estímulo que for dado. Então, o ideal, realmente, é que seja visto por uma equipe interdisciplinar. E aí, no caso, esses profissionais que eu acabei de citar. O profissional que fica lá, o professor da malhação, o personal trainer, não é o profissional indicado para ficar receitando nenhum tipo de suplemento, né? Não. No caso aí seriam realmente o que eu falei, é o nutricionista, ou nutrólogo, ou médico, que são os profissionais mais indicados para essa situação. Muito bem, então. Leonardo Machado, fisioterapeuta, muito obrigado por conversar conosco aqui no Conexão Futura. Muito obrigado pelas informações e até a próxima. Até a próxima, Cristiano. Um abraço. Valeu. E você aí em casa, qual é o seu filme nacional preferido? Na próxima entrada do Conexão Futura, a gente volta aqui para falar sobre a indústria do cinema no nosso país, então não perca, a gente volta já.